Olá, internautas que acompanham a programação da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. E a capa de hoje do jornal Folha de São Paulo traz como manchete ainda o rescaldo, a repercussão da posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Não só a Folha de São Paulo, como os maiores jornais do Brasil. Diz assim a manchete da Folha: Trump planeja retaliação a países que sobretaxam multinacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a elaboração de medidas retaliatórias contra países que aplicam impostos extraterritoriais sobre multinacionais norte-americanas. A medida pode afetar o Brasil e desencadear uma batalha fiscal global. O republicano também retirou o apoio dos Estados Unidos ao Pacto Fiscal Mundial, fechado na OCDE, que é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que permite que 140 países cobrem impostos adicionais sobre companhias americanas. A maior parte das grandes economias mundiais já criou ou está implementando a taxação. O Brasil faz parte do acordo e, em dezembro passado, o presidente Lula, do PT, sancionou lei que estabelece tributação mínima de 15% sobre os lucros dessas empresas norte-americanas no Brasil. Ontem, a avaliação do governo brasileiro era de que a decisão de Trump não terá efeito prático imediato para o Brasil. Sobre o assunto, Vinícius Torres Freire escreve hoje na Folha de São Paulo: republicano ataca direito nacional de tributar. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo a matéria sobre comportamento na página Equilíbrio. Pesquisa Datafolha mostra hábitos dos brasileiros. 53% dos entrevistados realizam alguma atividade física. E, nesta pesquisa, mostra ainda que mais ricos e mais instruídos fazem mais exercícios. Movimento Janeiro Sem Álcool equilibra exageros do fim de ano e do carnaval. A foto de destaque da Folha de São Paulo é para um condenado pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, que estava preso, foi condenado e com o perdão do novo presidente dos Estados Unidos, ele foi solto ontem. E a Folha de São Paulo dá destaque para este assunto. Diz assim a legenda da foto: William, esse que está de costas com essa roupa preta, condenado por ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, deixa a prisão em Washington após perdão de Trump a todos os envolvidos no caso. Estados dos Estados Unidos vão à justiça contra decreto do presidente que restringe cidadania a imigrantes. 22
22 estados governados por democratas foram à justiça contra o decreto de Donald Trump que proíbe a concessão automática de cidadania americana a filhos de imigrantes em situação irregular ou temporária no país. A Constituição do ISEA diz que todos os nascidos nos Estados Unidos são cidadãos americanos. Ontem, em missa, a bispa anglicana Marian Build pediu que Trump tenha misericórdia de pessoas trans, de gays e de migrantes. Trump, que estava presente à missa, não gostou. O governo Lula minimiza a fala de Trump sobre o Brasil. Integrantes da gestão do governo Lula minimizaram declaração de Trump, que afirmou que os Estados Unidos não precisam do Brasil e nem da América Latina. Abre aspas. Eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles e o mundo todo precisa de nós, disse Donald Trump ao repórter da Globo News quando perguntou quando é que Trump iria telefonar para o Lula, presidente do Brasil, e quando ele poderia vir ao Brasil. E Trump deu esta resposta: eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles e o mundo todo precisa de nós. O governo brasileiro diz que vai priorizar as convergências entre os dois países. Republicano não pode ter tudo o que quer. Propostas serão contestadas e o judiciário não está totalmente do lado de Trump. Organizações não governamentais brasileiras se preparam para corte de verbas na área de saúde e na área de energias renováveis. Saída dos Estados Unidos da OMS, Organização Mundial de Saúde, deve afetar recursos da organização para combate a doenças como a poliomielite. Lula escolhe diplomata negociador ambiental para a presidência da COP30. O embaixador André Corrêa do Lago vai presidir a COP30, Conferência do Clima da ONU, que acontece neste ano, no mês de novembro, em Belém do Pará. Nas últimas COPs, o embaixador André Corrêa Lago foi um dos principais diplomatas do Itamaraty. Seu nome foi bem recebido por ambientalistas e empresários. Ainda é chamada de capa, na Folha de São Paulo, uma matéria dizendo que um assessor parlamentar é preso com 1,1 milhão de reais em cédulas no Pará. Polícia Federal apura suposto esquema de propina após prisão de assessor do deputado ao nome do deputado federal Antônio Doido. Ele é do MDB do Pará, aliado do governador Helder Barbalho, que também é do MDB. O Doido, quer dizer, o deputado federal Antônio Doido, não comentou
essa prisão de assessor com esse dinheiro todo para a Folha de São Paulo. E a manchete é: comércio exterior. Agências de risco e bancos já projetam taxas dos Estados Unidos ao Brasil. Como consequência de declarações do presidente Donald Trump, agências de crédito e bancos começaram a projetar possíveis alíquotas e impacto de uma taxação a produtos brasileiros pelos Estados Unidos, com provável desvalorização da nossa moeda, o real. A agência de classificação de risco, a Moody's, calcula tributação de 5%. Estimativas do Banco Bradesco, variam de 10% a 25%. No caso de taxa de 10%, o impacto na balança comercial brasileira seria de 2 bilhões de dólares, cerca de 12 bilhões de reais por ano. No caso dessa taxa ser de 25%, iria a 5,5 bilhões de dólares ou 33,1 bilhões de reais. A tarifa para o Brasil, porém, ainda é uma incógnita. Na segunda-feira, Trump se queixou dos acordos comerciais com países membros do BRICS, que é o grupo de nações que inclui, entre outras, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. A taxação sobre produtos do México e do Canadá é dada como certa. Ainda sobre os Estados Unidos, redutos democratas. 22 estados dos Estados Unidos que são governados por governadores do Partido Democrata, que é o partido que perdeu a eleição, a Kamala Harris foi a candidata derrotada, vão à justiça após o decreto de Donald Trump que tira cidadania de filhos de imigrantes ilegais. Contra-ataque de procuradores gerais estaduais inicia uma longa batalha legal sobre novas políticas de imigração. Resposta à China. Com Trump, grupo de gigantes ligado à tecnologia prevê 500 bilhões de dólares para a área de inteligência artificial. Projeto atende demanda por mais data centers, bem como chips, eletricidade e recursos hídricos para operá-los. Ainda é chamada de capa do Estadão, na área do caderno Economia e Negócios, novos ares. 6 maiores bancos americanos deixam grupos que patrocinam mudanças climáticas. O grupo, que inclui instituições como o JP Morgan e o Goldman, deixam a Net Zero Bank Alliance. Conferência do Clima no Pará. A ausência dos Estados Unidos terá impacto significativo, diz o presidente da COP, o novo presidente escolhido ontem pelo Lula, que é o Correia Lago. A falta de destaque do Estadão é para o momento em que Donald Trump passa ao lado da bispa anglicana Miriam Edgar Bilge, ela
que no seu sermão, na sua homilia, pediu que Trump tenha misericórdia dos gays, das pessoas trans, porque o decreto do presidente diz que o governo só vai tratar com relação ao gênero com homens e mulheres, com masculino e feminino. E a bispa fez uma homilia tratando desse assunto. E aqui a foto, a bispa Miriam, ao passar, ela segurando aqui o cajado de pastora, e aqui esse de barba no canto direito da foto é o Donald Trump Jr., aqui mordendo o beiço e olhando para a bispa. Diz assim a legenda desta foto, destacada pelo jornal O Estado de São Paulo. Em missa de abertura do mandato, a bispa Miriam Edgar Bilde pediu a Trump que tenha misericórdia de crianças, gays, lésbicas, trans e imigrantes ilegais. Ele não gostou. Ainda chamada de capa do Estadão, desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, crime organizado. Ex-motorista do secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, quando Guilherme Derrite é deputado federal hoje, licenciado para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e ele é policial militar e era integrante da Rota, que é o grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo. Pois o ex-motorista dele, na Rota, é suspeito de ligação com o PCC, Primeiro Comando da Capital. Diz assim a chamada: o terceiro sargento José Roberto Barbosa de Souza é um dos ex-policiais do Batalhão de Elite da Polícia Militar de São Paulo, investigados por suposta ligação com um crime organizado. Secretaria da Segurança Pública diz que Barbosa é apenas um entre centenas de policiais que o secretário Guilherme Derrite conheceu quando era da Polícia Militar. Na área de política, o Estadão traz uma matéria exclusiva, um levantamento que o jornal fez, de quanto os candidatos a prefeito no Brasil, no ano passado, na campanha do ano passado, gastaram, investiram em redes sociais, principalmente no Facebook. O Facebook foi a rede social favorita dos candidatos. O Facebook recebeu, no ano passado, no Brasil, somente dos candidatos a prefeito, o Facebook recebeu faturou 200 milhões de reais da verba eleitoral no Brasil em 2024. A empresa Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, foi a que mais recebeu recursos. Especialistas criticam o que chamam de monopólio. Na área internacional, o Estado de São Paulo destaca o incêndio em resort de esqui que mata mais de 70 pessoas na Turquia. Guerra em Gaza, Oriente Médio.
chefe do exército de Israel, cita erros e anuncia renúncia do cargo. Na área de esportes, o estádio do Pacaembu obtém alvará provisório para realizar o final da Copinha, mas com o limite máximo de 20 mil torcedores. E no caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, a chamada em destaque aqui na capa é para o filme O Último Azul. É um filme brasileiro que concorre ao troféu Urso de Ouro em Berlim, na Alemanha. E neste filme tem como protagonista o ator brasileiro Rodrigo Santoro. Veja, hoje ao meio-dia, nós teremos o programa Gestão Pública com o professor. Veja o que o professor faz nesse convite para você acompanhar o Gestão Pública de hoje. Todas e todos, mais uma edição do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje em debate o tema Programa Mais Professores, que entrou aí na pauta de discussão na sociedade brasileira. E para essa discussão estão aqui conosco o professor João Paulo, professor do Instituto Federal do Ceará, cientista político, e o professor César Amário, também professor do Instituto Federal do Ceará e membro do sindicato representante da categoria. Aguardo todos ao meio-dia. Agora vamos para a capa do jornal Globo, lá do Rio de Janeiro. No alto da capa, a chamada diz PET tecnológico. Jovens chineses buscam bem-estar em animais de estimação com inteligência artificial. A manchete do Globo também as consequências mundiais. Efeito Trump corta recursos da saúde global e já afeta a COP brasileira. A decisão do presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos de acordos internacionais já produz efeitos em áreas como a saúde global e a emergência climática. A saída da Organização Mundial de Saúde, OMS, da qual é responsável por 22% de seu orçamento, entre doações de governo e doações voluntárias, pode afetar no curto prazo programas de desenvolvimento de vacinas e a rede internacional de vigilância de doenças. Na área ambiental, o embaixador André Corrêa do Lago, anunciado ontem como presidente da COP30, que será realizada em novembro, lá em Belém do Pará, admitiu que a nova postura americana é um baque para a conferência aqui no Brasil. Ainda sobre os Estados Unidos, 22 estados do ELA vão à justiça contra decreto que limita direito de imigrantes. Ato de Trump nega cidadania americana a filhos de imigrantes em situação irregular no país, mesmo que tenham nascido nos Estados Unidos. Os estados afirmam que a medida é inconstitucional, afronta a Constituição norte-americana. Outra matéria sobre os Estados Unidos. O presidente americano anuncia megaprojeto de inteligência artificial no Texas, ao lado dos diretores-presidentes das Big Techs OpenAI,
que é inteligência artificial, e Oracle e do SoftBank, Trump anunciou o projeto de $500 bilhão para um supercentro de inteligência artificial no país. Na área de impostos, ainda fora do tarifaço trumpista, o Brasil deve sentir impacto no câmbio. Taxação a importados deve priorizar outros países, mas analistas veem impacto no comércio exterior e no câmbio brasileiros, com dólar em elevação e Selic pressionada por juros altos dos EUA. Encontro do clima. Embaixador André Corrêa do Lago será o presidente da COP30. A foto de destaque do jornal O Globo é sobre o calor que está fazendo no Rio de Janeiro. E olhem como fica as praias do Rio de Janeiro nesta época do ano. Aliás, três fotos aqui para ilustrar como está o calor no Rio de Janeiro. Aqui uma praia, essa outra aqui, uma senhora derramando água na cabeça, água mineral na cabeça de uma criança, e outras crianças brincando aqui de bicicleta e aproveitando de um cano estourado e se molhando com água no Rio de Janeiro. Diz assim a legenda dessas fotos: sombra e água fresca, o kit verão do Rio 40 graus. O calorão fincou o pé, com dias seguidos de temperatura em torno dos 40 graus, superlotando as praias, como a praia de Ipanema, na segunda-feira, desta foto, estampada nesta foto. Resta ao carioca se hidratar como pode e procurar refresco à beira-mar. Leques voltam à cena. Leque é aquele objeto que a gente chama aqui no Ceará de abanador, que você usa, que a pessoa usa para abanar, se abanar, não é como é chamado aqui no Ceará, e melhorar o clima. Leques voltam à cena e os shoppings, com sua temperatura serrana, viram refúgio do carioca. Ainda chamada de capa do jornal o Globo, na matéria na área de política, a chamada diz: Lula tenta dar mais espaço aos partidos PSD e União Brasil em busca de apoio para a sua reeleição. A campanha será em outubro de 2026. Presidente atrasa a reforma ministerial na tentativa de encontrar um desenho político que beneficie partidos vistos como potenciais aliados na reeleição. É bom que se diga que o União Brasil já tem um pré-candidato. O governador de Goiás, o Caiado, já se coloca como pré-candidato a presidente da República. Servidores do IBGE acusam a gestão do presidente Pockmann de política autoritária e midiática. Carta aberta assinada por 136 funcionários das 3 principais diretorias acirra a crise com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 2 diretores
já pediram exoneração do cargo em repúdio à nova presidência do IBGE. Esta foto, aqui com esta fumaça e fogo, é para dizer que queimadas batem recorde no ano passado, de 2024. Com aumento de 79%, a área atingida pelo fogo é a maior desde 2019 e equivalente ao território da Itália, o território atingido no Brasil, equivalente ao território do país Itália. Estiagem, falta de chuva e ação humana são os principais fatores apontados por esse aumento do fogo no ano passado no Brasil. Uma matéria na área de comportamento, o Jornal Globo traz em suas páginas internas e é chamada de capa. Não fuja da raia, sempre é tempo para aprender a nadar. Especialistas orientam adultos que querem aprender a nadar ou aprimorar a respiração e os movimentos na piscina. Saiba quais são as principais dicas. Casos na área de cultural. A chamada de capa é para a área da música. Casos de Shakira, cantora Shakira, e da cantora Adele expõem zona cinza no plágio musical. Músicos e advogados apontam as dificuldades nas acusações de cópia de composições. Tem que regulamentar, diz o produtor musical Rick Bonadio. Secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Vaz, explicou no podcast CB Poder os caminhos para a elaboração do Plano Diretor da Capital Federal. O projeto será debatido com a população e com os distritais, com as cidades satélites. Outra matéria é na área de educação, chamada de capa do Correio Brasiliense. Nunca é tarde para aprender. Elma, entre Luciene e Lucília, desenvolve um projeto na cidade de São Sebastião. A educação ocupa a nossa mente, garante Luciene. A manchete de hoje do Correio é para o anúncio do novo presidente da COP30 no Brasil. Brasil define o chefe da COP30 e vê dificuldades com Donald Trump agora no poder nos Estados Unidos. Sede da conferência sobre as mudanças climáticas deste ano, a COP30, em novembro, em Belém do Pará, o Brasil corre o risco de ver o evento e as negociações esvaziados com a nova política ambiental do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tirou os norte-americanos do Acordo de Paris, assinado em 2015. O republicano prometeu desmontar a atual legislação ambiental do país, priorizando o uso de combustíveis fósseis. Nomeado ontem pelo presidente Lula para a presidência do evento, o embaixador André Corrêa do Lago admitiu que a posição de Trump terá impacto negativo no evento. Abre aspas. Estamos analisando as decisões do presidente Trump, mas não há a menor dúvida de que terá um impacto significativo
na preparação da COP. Disse Corrêa do Lago que vai comandar as conversas sobre redução das emissões de gás carbônico na atmosfera do planeta. 3 fotos de 3 momentos que repercutem ainda a posse de Donald Trump na presidência do ICEA. Primeira foto, sermão no presidente. Durante missa, bispa Miriam Edgar Bilde confrontou o republicano e pediu clemência para crianças, gays, lésbicas e imigrantes. Angústia em Juarez, cidade do México, imigrantes com entrevista marcada para entrar nos Estados Unidos enfrentam incertezas. Eita, que a fila, uma sala lotada de imigrantes. Vocês podem ver que todos estão bem agasalhados, porque lá a temperatura, pelo menos na segunda-feira dia da posse, em Washington estava 7 graus abaixo de zero, e eles vivem um momento de incerteza agora. Se entram, se vão ser autorizados ou não a entrar nos Estados Unidos. E a terceira foto, que foi a foto principal de destaque do jornal Folha de São Paulo, é de volta para casa. Stuart Rhodes, líder do grupo de extrema-direita, deixa a prisão depois do decreto de perdão de Donald Trump, que anistiou todos os condenados pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. E eles invadiram o Capitólio contra a diplomação, a certificação que a Justiça e o Congresso iriam dar, ou deram, na época deram, ao novo presidente dos Estados Unidos, na época, Joe Biden. Resistência à ordem executiva ligada à imigração mobiliza 22 estados norte-americanos governados pelos democratas. Após indulto, condenados pela invasão ao Capitólio ganham liberdade. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal vai responder por 3 tentativas de feminicídio. Correio apurou que Micael Rocha, preso por atirar em 3 mulheres, na mulher dele, na empregada da casa e numa enfermeira quando ele foi ao hospital, será indiciado por 3 tentativas de feminicídio. Os 3 crimes terão ainda o agravante de serem cometidos por ele diante do filho de 7 anos de idade. As vítimas, como eu disse, a esposa dele, a empregada do casal e uma enfermeira, as vítimas estão hospitalizadas em estado grave. O delegado segue detido numa ala psiquiátrica do hospital de base. E esta foto deste senhor, aqui diante de uma rua sem calçamento e com erosão, é para ilustrar a seguinte matéria: a água que atormenta a comunidade de Sol Nascente, em Brasília. A chuva de ontem aumentou a cratera na rua onde esse senhor, o Oswaldo Silva, de 71 anos, mora. Ele e os vizinhos gastaram dinheiro do próprio bolso com caminhões de terra
para minorar os buracos na rua, mas foi em vão. A chuva levou todo o material. Despedida, uma homenagem que o Correio póstuma, que o Correio Brasiliense faz. Adeus ao músico Ivan Quintana, violonista peruano, o professor da Escola de Música de Brasília, morreu ontem vítima de parada cardíaca. Na área de futebol, Copa Verde busca por um título ecológico. 16 clubes, 3 deles do Distrito Federal, da Ceilândia, da própria capital, Brasília, e o Clube Brasiliense disputam o torneio que divulga práticas sustentáveis no esporte. No caderno de cultura do Correio, é o chamado Diversão e Arte, a matéria hoje é com o cantor Luiz Melodia, chamado de Peregrino Sábio dos Enganos. Luiz Melodia, no coração do Brasil, dirigido por Alessandra Dorgan, resgata a trajetória do cantor e compositor que fez história na música brasileira. Hoje, ao meio-dia, o programa Gestão Pública vai trazer um debate sobre esse programa do governo federal, Mais Professores. O professor Clésio Arruda, que comanda o programa aqui na TV da Transparência, faz um convite para você. Ouça. E todos, mais uma edição do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje em debate o tema Programa Mais Professores, que entrou aí na pauta de discussão na sociedade brasileira. E para essa discussão estão aqui conosco o professor João Paulo, professor do Instituto Federal do Ceará, cientista político, e o professor César Amário, também professor do Instituto Federal do Ceará e membro do sindicato representante da categoria. Aguardo todos ao meio-dia. A capa do jornal cearense O Povo destaca no alto da página uma matéria no caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura do Povo, dizendo o seguinte: caderno de cultura mais longevo do Ceará. Vida e Arte inicia a celebração de seus 36 anos de circulação. A data mesmo do aniversário de 36 anos do caderno Vida e Arte será na próxima sexta-feira, dia 24. A manchete do jornal O Povo desta quarta-feira é sobre a área de aviação, de voos. Diz assim: cancelamentos, competitividade e turismo do Ceará em risco com a perda de voos. Fim dos trechos operados pela companhia Azul Linhas Aéreas impacta diretamente em atividades turísticas do Estado. Políticos e o poder público mensuram, avaliam perdas e projetam ações para reverter este cenário. A foto de destaque na capa do jornal O Povo é para essa imagem aqui da terra conhecida como Terra dos Monólitos. Olha a quantidade de pedras. Isso aqui é em Quixadá. A quantidade de monólitos nessa imagem cinematográfica. É para dizer, essa foto é uma foto aérea do fotógrafo Francisco Fontinelli, dizendo que Quixadá e Quixeramobim são cidades vizinhas. O Ceará
pode ter o segundo geoparque reconhecido pela Unesco. O primeiro é o parque lá da Serra do Araripe. E Quixadá e Quixaramubim podem também ser criados nesta área, como vocês veem na foto, um segundo geoparque no estado do Ceará, reconhecido pela Unesco. Na área internacional, a chamada de capa é para os Estados Unidos. Donald Trump minimiza Brasil e ameaça os países integrantes do BRICS, e o Itamaraty responde. Duas chamadas na área de cidades. O Ceará tem o terceiro mês de janeiro mais chuvoso em 14 anos, e o mês ainda não terminou, nós estamos hoje no dia 22. Na área de esportes, é a estreia hoje da Copa do Nordeste. O time do Ceará encara o Náutico às 9h30 da noite lá no Recife, e o Ferroviário, o time do Ferroviário, recebe aqui em Fortaleza o Sport, lá no estádio do Presidente Vargas, na estreia da Copa do Nordeste. Na área de cidades também é para a área de segurança pública, violência. A mãe de Misael, um garoto morto em Chorozinho por um policial militar, pede júri para acusados. Hoje ao meio-dia, capa do jornal Valor Econômico. E no alto, a primeira chamada é sobre o Fórum de Davos, na Suíça. Pascal Koenig, da agência Business France, busca atrair investimentos e fala em relação desequilibrada com o Brasil. Aeroporto Galeão, após acordo entre o governo federal, a empresa Changi e o Tribunal de Contas da União, novo leilão do aeroporto terá lance mínimo de R$1 bilhão, e a Infraero está fora deste negócio. Conjuntura, diz Felipe Guerra, da empresa Legacy. Estamos com visão bem otimista para o cenário global, especialmente com os Estados Unidos. É repercussão que o Valor Econômico faz, ouvindo especialistas da posse do novo presidente dos Estados Unidos. E a manchete é o assunto do dia. Trump rompe com acordo global para imposto mínimo a multinacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Pacto Global por o Imposto Mínimo Corporativo não tem força ou efeito nos Estados Unidos, retirando o país do acordo histórico assinado em 2021, negociado pelo governo anterior de Joe Biden, com quase 140 países do mundo. Trump ameaça dobrar as alíquotas de impostos para pessoas e empresas estrangeiras nos Estados Unidos como retaliação a tributos discriminatórios, foi a palavra usada por ele, discriminatórios cobrados de multinacionais americanas, o que pode provocar confronto internacional em torno de impostos. Aqui no Brasil, o governo brasileiro cobra 15% das multinacionais que operam aqui no país, é o imposto cobrado. E Trump está
se revoltando contra isso. A vasta batalha tributária internacional de Trump foca impostos sobre serviços digitais aplicados a grandes grupos de tecnologia e um regime que permite que outros países cobrem tributos adicionais sobre multinacionais dos EA. Pela regra, se a tributação dos lucros dessas empresas for inferior a 15% nos países onde tem suas sedes, os signatários teriam possibilidade de cobrar impostos adicionais. A expectativa é que o acordo eleve a arrecadação de impostos para as maiores multinacionais em até 190 bilhões de dólares por ano. Uma autoridade da União Europeia afirmou que empreendedores bilionários de tecnologia que são próximos a Trump pressionam para que ele tome medidas que envolvam impostos e não comércio. Ontem, Trump também afirmou que seu governo discute impor tarifa de 10% sobre produtos chineses, porque o fenatil, que é um opioide, é enviado da China para o México e Canadá. Disse ainda que a União Europeia e outros países têm desequilíbrios comerciais preocupantes com os Estados Unidos. No Brasil, companhias aéreas gigantes da aviação querem fatia na Gol, de olho em negócios. E essa fatia da Gol é para que a Gol está pegando um empréstimo internacional de 1,8 bilhão de dólares. E eles estão de olho nesse empréstimo, querem também uma fatia. Diz assim a chamada do valor econômico. Gigantes do setor aéreo global estão em conversas com a Gol para possíveis aportes de recursos no Capté 11, recuperação judicial nos Estados Unidos da empresa. Dessa forma, se tornariam acionistas minoritários de olho em possíveis contratos comerciais futuros. Os terminais de Guarulhos e Galeão são o foco, pois a conectividade doméstica da Gol, aqui no Brasil, nos 2 aeroportos, é central para as áreas internacionais. Leilão rodoviário sofre ajustes com a escalada do juro. A foto em destaque é para a ministra Marina Silva, e esse senhor é o embaixador Correia do Lago, após reunião, que definiu o embaixador como presidente da COP30, que é essa reunião climática que será realizada em novembro lá em Belém do Pará. Saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris impõe desafio adicional a esse evento climático no Brasil. Bolsas americanas sobem à espera de medidas do governo. Política de preços da Petrobras volta à berlinda. E ainda chamada de capa do valor econômico é a estreia de uma nova colunista. É a Raquel Maia, ela que é CEO da RM Companhia, e ela vai escrever agora no Correio Brasiliense sobre energias renováveis, Grupo G20 e pautas de gênero. Edson, a Folha de São Paulo se pronuncia na edição de hoje sobre 2 assuntos. O primeiro, ao deixar o Acordo de Paris, Trump ameaça a COP de Belém. Dano provocado por medida do republicano pode ser mais diplomático do que físico. Estados Unidos já vem reduzindo emissões de gás carbônico, mas dão pretexto para inação dos demais signatários das metas climáticas. Segundo editorial,
é preciso mais transparência sobre a crise Yanomami. Governo divulga apenas dados parciais de 2024 relativos a ações de emergência na terra indígena, que completam 2 anos. Mesmo com melhorias no primeiro semestre, combate ao garimpo deve ser contínuo. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria diz: Governo federal mantém sigilo de pesquisas encomendadas sob Lula e liberará as realizadas no governo de Bolsonaro. SECOM, Secretaria de Comunicação, afirma que divulgação de levantamento do atual mandato pode causar pressões externas e manipulação da opinião pública. Segunda matéria, governo Lula abre diálogo sobre Big Techs em meio à pressão e cenário indefinido. A administração federal realiza audiência pública hoje para discutir legislação sobre redes sociais após mudança de política da empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Mas a atuação por regulação ainda não tem estratégia clara. Exaltação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Donald Trump, é alvo de críticas da esquerda e da direita. Governador de São Paulo e secretários celebram posse do presidente dos Estados Unidos e são acusados de oportunismo e vira-latismo. Gestão não se manifesta sobre postagem. Desprezo de americano deixa esquerda indignada e direita perplexa. Desprezo de Donald Trump aos países da América Latina. Delação sozinha não prova tentativa de golpe. Quem diz isso é o atual advogado do ex-presidente Bolsonaro. O advogado Celso Vilardi afirma que conversou com o ex-presidente sobre críticas feitas por ele antes de assumir a defesa de Bolsonaro, dizendo ele que desconhecia os autos e que há versões questionáveis. Uma matéria de uma desavença que está havendo entre o Jair Bolsonaro e o senador Marcos Pontes. Os dois são do União Brasil. Marcos Pontes diz ao ex-presidente Bolsonaro que a arrogância pode fechar portas. Bolsonaro disse para Marcos Pontes: deixei de lado meu amigo Marco Felício com dor no coração para te apoiar ao Senado. E esse é o pagamento? É o Bolsonaro com raiva, porque o Marcos Pontes lançou a candidatura dele como a presidência do Senado. E a eleição será agora na primeira semana de fevereiro. Bolsonaro diz que ele não vai para canto nenhum, essa candidatura não vai para canto nenhum, e que vai atrapalhar o PL, o Partido Liberal, de ter presidências, assumir presidência nas comissões técnicas do Senado. Polícia Federal investiga propina no Pará após prisão de assessor de deputado com 1,1 milhão de reais em espécie. E está aqui o pacote do dinheiro apreendido
pela Polícia Federal. Tá aqui. Cédulas bem novinhas de R$100 e até de R$200, que ninguém vê no comércio. Cédula de R$200. Jacob Arão foi demitido do gabinete do deputado federal Antônio Doido, do MDB do Pará, que ainda não se manifestou publicamente sobre essa apuração. A investigação da Polícia Federal, que resultou na prisão de um assessor parlamentar com 1,1 milhão no Pará, apura o suposto pagamento de propinas em licitações no estado, tendo como alvo uma empresa que firmou contratos com prefeituras que superam 24 milhões de reais em recursos federais. Um dos 2 homens detidos em flagrante em Belém era assessor do deputado federal Antônio Doido, aliado do governador do Pará, Helder Barbalho, que também é do MDB. Aqui na foto, pilha de dinheiro em espécie apreendido com ex-assessor parlamentar do deputado federal do MDB, Antônio Doido. Na editoria de mercado, a primeira matéria da Folha de São Paulo é dizendo que Donald Trump planeja retaliação a países que têm tributos extras contra multinacionais. Brasil está entre os que criaram o imposto. O presidente dos Estados Unidos anuncia saída do Pacto Global firmado com a OCDE em 2021. Problema de déficit do Brasil é pequeno e só requer alguma disciplina. Quem diz isso é o banqueiro André Esteves. Em painel sobre endividamento no Fórum de Davos, na Suíça, o banqueiro afirma não ver grande desequilíbrio macroeconômico no país. E o André Esteves é o fundador e presidente do banco BTG Pactual. Aval a federalizar empresas estaduais impõe risco jurídico ao governo Lula. União decidirá se aceita ativos para abater dívida dos estados, mas entes podem acionar o Supremo para obrigar esta operação, independentemente de vontade ou conveniência do governo federal. Recentemente, o governo do Rio de Janeiro queria nacionalizar uma empresa lá do Rio que trabalha com esses jogos online, essas bigs, esses jogos online, e foi barrado. Mas a matéria traz um gráfico sobre os estados brasileiros que mais devem à União. E é por conta desta briga, o governo federal tentando receber esse dinheiro dos estados, que a Folha de São Paulo traz um gráfico sobre a dívida dos estados para com a União. O total da dívida é 806,3 bilhões de reais. É o saldo total das dívidas dos estados para com a União. E no final do ano passado, por proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador de Minas Gerais, foi aprovado uma proposta, um projeto de renegociação dessas dívidas. Logo depois, o governo publicou
a proposta, projeto de lei, mas com vetos. E os maiores estados, pelo menos Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, os governadores se pronunciaram dizendo que não gostaram dos vetos e que vão acionar suas bancadas no Congresso Nacional, a bancada do Rio Grande do Sul e a bancada do Rio de Janeiro, para derrubar esses vetos. Quais são os estados que mais devem ao governo federal? Primeiro, São Paulo, a dívida 288,594 bilhões de reais, ou seja, 288 bilhões e 594 milhões de reais. Segundo maior devedor é o Rio de Janeiro, deve 174 bilhões e 169 milhões de reais. Terceiro estado que mais deve à União, Minas Gerais, 159 bilhões e 653 milhões. Terceiro maior estado devedor da União é o Rio Grande do Sul. Só estados ricos. O Rio Grande do Sul deve 100 bilhões e 236 milhões. Depois vem o Goiás, outro estado rico, o estado do agronegócio. O estado de Goiás aí baixa muito. O último é 100 milhões, que é o 100 bilhões, aliás, 100 bilhões, que é o Rio Grande do Sul. E isso, o terceiro, o quarto. O quinto maior devedor, primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro, depois Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O quinto maior devedor, essa dívida cai de 100 bilhões do Rio Grande do Sul para 18 bilhões e 633 milhões de reais. É quanto o estado de Goiás deve ao governo federal. Depois vem o Paraná, em sexto colocado, devendo 12 bilhões e 380 milhões. Santa Catarina, depois vem com 11 bilhões e 307 milhões. E depois vem o primeiro estado do Nordeste, entre o oitavo estado que mais deve ao governo federal é o Alagoas, que é do Nordeste, deve 8 bilhões e 890 milhões. O Ceará deve, segundo aqui o gráfico da Folha de São Paulo, o Ceará deve ao governo federal, à União Federal, 1 bilhão e 224 milhões de reais. São Paulo pode ter redução de até 63 bilhões de reais em fluxo da dívida com a União em 5 anos. Ainda na editoria de mercado, obras de 2,9 bilhões de reais, que são com eclusas da hidroelétrica de Tucuruí, consomem 9 milhões de reais ao ano sem uso. Estruturas para superar desnível entre os rios Araguaia e Tocantins estão subutilizadas desde 2010. O Ministério prevê licença do IBAMA para retirar pedras de hidrovias até março. Novo leilão do aeroporto Galeão terá lance mínimo de 1 bilhão de reais e a Infraero fora da operação. O processo está em fase final de tramitação no TCU, no Tribunal de Contas da União. A empresa Changi
que tem 51% da concessão, e a estatal Infraero, como sócia, poderá participar do certame. A Changi. A Infraero não, já está decidido que ela não participará. O ministro Silveira chega a Davos, ao Fórum de Davos, na Suíça, para promover energia limpa e diz que transição é irreversível. Ministro de Minas e Energia terá na Suíça reuniões com investidores e debates, mas precisou refazer sua agenda após adiar a viagem. Mineradora saudita nega que fará investimento de 8 bilhões de reais no Brasil, anunciado pelo ministro. E a mineradora nega. Infraestrutura em inteligência artificial terá 500 bilhões de dólares do setor privado, anuncia Donald Trump. E esse dinheiro é para criar um data center lá no estado de Texas, o maior data center do mundo em inteligência artificial. Donald Trump diz estar aberto à compra do TikTok por Elon Musk. E o TikTok é da China, é de empresa chinesa. O Grupo Petrópolis, dono de cerveja Itaipava e dono da Petra, outra cerveja, toma empréstimo de 328 milhões de reais com o Banco dos Irmãos Batista, Joesley Batista. Preço de aluguel de escritório sobe 7,8% no país em 2024, diz a Fipesap. Golpes com Pix chegarão a 11 bilhões de reais até 2028, diz estudo. Editoria de Mundo. Estados dos Estados Unidos, são 22, processam na justiça Donald Trump por decreto que restringe a cidadania de imigrantes. O presidente suspendeu a lei para filhos de pessoas em situação irregular ou temporária nascidos no país, o que contraria a Constituição. O Brasil tem regra parecida. Mesmo filho de imigrantes ilegais, nasceu no Brasil, vira brasileiro. Hoje também nasceu nos Estados Unidos, recebe a cidadania norte-americana. Por um decreto, Donald Trump impede essa cidadania. Mas esses 22 estados entraram na justiça dizendo que é inconstitucional o decreto do novo presidente. Bispa anglicana diz para Donald Trump ter misericórdia de pessoas trans, gays, lésbicas e migrantes. Grupo de defesa de minorias no Brasil se preparam para corte de verbas vinda dos Estados Unidos. Decreto presidencial determina pausa de 90 dias em desembolsos do governo e corte definitivo para temas não alinhados aos interesses do país. Governo Lula minimiza a fala de americanos sobre não precisar do Brasil e nem dos países da América Latina. Ele é que precisam de nós, disse Donald Trump na entrevista coletiva e ao responder a uma repórter da Globo News. Trump
Outra confiante evoca previsões de especialistas em Davos, na Suíça, que vão da paz ao caos. Cisjordânia vira novo alvo de Israel após cessar fogo na faixa de Gaza com Hamas. Agora a briga é com a Cisjordânia. Ataque a Jenin, que matou 10 pessoas, segundo o Ministério da Saúde palestino, acontece depois de palavras ambíguas de Trump a respeito da trégua com o Hamas. A briga lá não termina. Termina uma e começa a outra. Na editoria de Cotidiano, a primeira matéria é sobre a gestão política lá na Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes corre para entregar reformas de viadutos com atrasos de até 1 ano. A cidade de São Paulo tem hoje ao menos 38 dessas estruturas em obras, a um custo de 462,7 milhões de reais. Contratos emergenciais são 8 vezes mais caros que a média. Justiça decide que Prefeitura de São Paulo pode fiscalizar, sim, o serviço de mototáxi da empresa 99. A empresa diz lamentar a decisão da Justiça e afirma ter realizado mais de 200 mil viagens em uma semana da nova modalidade de transporte da capital paulista. E essa semana foi a semana que ainda estava permitido. Agora a Justiça disse que o decreto do prefeito proibindo esse tipo de transporte, é o motor Uber, esse transporte em São Paulo está proibido. Usuários de táxi acessível reclama de baixa oferta e valor abusivo em São Paulo. Motoristas afirmam que o custo para manter um carro adaptado, tipo esse aqui que consegue levar um cadeirante, é muito caro na cidade. Por isso que a corrida lá é bem cara. Esse senhor que está, Tuca Munhoz, de 67 anos, usa serviço de táxi acessível, é um táxi adaptado, né, conduzido pelo motorista Mário Andrade da Silva, de 62 anos. Tem essa rampa, aí a cadeira elétrica consegue subir pela traseira do veículo e o cadeirante ser transportado. E a matéria reclama do preço da corrida. Página de saúde. Saúde dos Estados Unidos vai afetar saída dos Estados Unidos vai afetar financiamento da Organização Mundial de Saúde. Retirada do país, que é o maior doador mundial na área de saúde, deve impactar combate ao HIV e outros programas. Veja aqui, nesse gráfico, os 10 maiores doadores da Organização Mundial de Saúde. Em milhões de dólares, o primeiro doador é os Estados Unidos. Ele doa por ano 1.284 milhões de dólares para a OMS. Depois vem a Alemanha. A Alemanha doa 856 milhões. Aí tem 2 empresas particulares, a Bill e Melinda, 830 milhões. A Gavi, ONG Global Voltada à Saúde, 481 milhões.
Comissão Europeia, 468 milhões, Reino Unido, 396 milhões, Canadá, 204, o Rotary Club Internacional doa 177 milhões de dólares, o Japão, o Rotary é 177, o Japão 167, e a França, por último, doa para a OMS 161 milhões de dólares por ano. Na página de meio ambiente, a matéria é dizendo que Lula escolhe o embaixador André Correia do Lago para presidir a Conferência do Clima, a COP30. Indicado, foi chefe do Brasil na Conferência do Clima da ONU, em Baku, no Azerbaijão, e tem interlocução com ambientalistas e com o agronegócio. Ana Toni será o CEO da cúpula dessa reunião em Belém do Pará, no mês de novembro. Página de ciência. Homo erectus também conseguiu se adaptar à vida no deserto, dizem pesquisadores. Em estudo, cientistas contestam a ideia de que a adaptação a ambientes desafiadores só seria possível com o Homo sapiens. Editoria de esportes. Votação adiada acirra ânimos e empurra crise no time do Corinthians. Após quase 5 horas de debates, processo de impeachment do presidente Augusto Melo é suspenso mais uma vez, sem data definida para ser retomado. Prefeitura concede alvará a final da Copinha no Pacaembu como evento esportivo local, mas com uma limitação de torcedores, limitação de 20 mil torcedores. Antes de passar, na coluna do Estadão, desta quarta-feira, 22 de janeiro, a nota principal diz: regulamentação do trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo, empregadores, segue distante. E a coluna, que é escrita pela jornalista Rosinha Kennedy, destaca também essa briga que está havendo entre o ex-presidente Bolsonaro e o senador astronauta Marcos Pontes. Diz assim: o ex-presidente Jair Bolsonaro ignora a própria trajetória ao reclamar da candidatura do astronauta Marcos Pontes, ele que é do Partido Liberal de São Paulo, candidatura à presidência do Senado. Quando era deputado federal, Bolsonaro tentou se eleger presidente da Câmara 4 vezes, à margem do partido ao qual era afiliado. Decisão própria dele de se lançar todas as vezes presidente da Câmara Federal, sabendo que não ia à frente. E sempre ficou, nessas 4 vezes que ele se candidatou à presidência da Câmara Federal, ficou em último lugar em número de votos. Abre aspas. Continua o texto da coluna do Estadão. Marcos Pontes, que está disputando a presidência do Senado, boa sorte a você. Mas eu lamento você estar nessa situação, porque você sabe que não tem como ganhar. Fecha aspas, disse Jair Bolsonaro, alegando que o PL, o Partido Liberal, pode perder o comando de comissões técnicas do Senado por conta desta candidatura de Marcos Pontes à presidência do Senado. Essas candidaturas é só mais para ganhar espaço. É como a candidatura, quem está lançando também sua candidatura à presidência do Senado, é aqui o senador cearense Eduardo Girão.
mas não tem, só para ganhar espaço, não tem condição de disputa realmente. Agora vamos para a página dos editoriais do Estadão. E o primeiro editorial diz: governo mira comitê de campanha. Governo vira comitê de campanha, governo federal. Lula diz a ministros que a campanha já começou e cobra resultados prometidos, mas com inflação e amarras fiscais será difícil. Resta a carta fraudulenta da defesa da democracia. Segundo o editorial, a hora do bom combate político nos EUA. Não se pode subestimar a ameaça autoritária de Trump, mas a democracia americana é vigorosa o suficiente para lhe impor limites. Resta à oposição provar que pode fazer melhor do que ele, Donald Trump. Vamos para as páginas de política do Estadão. E nas páginas de política do Estadão, que deu um bug, agora deu um bug aqui na internet, enquanto não abre, nós vamos para as páginas internas do jornal O Globo. E os editoriais do jornal O Globo, o primeiro opina sobre o seguinte assunto: Trump fará mal ao planeta. Efeitos nefastos do novo mandato se estenderão do clima à geopolítica, da economia à regulação da tecnologia. Segundo editorial do jornal Globo, êxito da concessão do Galeão depende de restrições no aeroporto Santos Dumont. O governo acerta ao promover nova licitação simplificada para aeroporto, mas precisa garantir regras estáveis. Nas páginas de política do jornal Globo, a primeira matéria, movimento travado. Prazo de Rui Costa para iniciar a reforma ministerial expira e Lula busca espaço para os partidos PSD e União Brasil. O que querem os partidos? O PSD, como o maior número de prefeitos do país, a maior bancada do Senado e uma das maiores bancadas na Câmara, o PSD quer trocar o Ministério da Pesca pelo Ministério do Turismo. O presidente do partido, o Gilberto Kassab, vê no turismo a possibilidade de direcionar emendas parlamentares para eventos, obras e shows, e também para as prefeituras comandadas pelo PSD Brasil afora. E essas emendas estão aí no debate nacional, porque são feitas de forma não transparente. O que é que o União Brasil quer do governo federal? O União Brasil poderia ficar com a pasta de Ciências e Tecnologia, hoje comandada pela Luciana Santos, ela que é do PCdoB. Caso a atual ministra seja deslocada para assumir a pasta das mulheres, no lugar de Cida Gonçalves. Ontem, Cida Gonçalves, segundo a matéria da Folha de São Paulo, está sendo processada no Conselho de Ética da Presidência da República por assédio moral. Hoje, o União Brasil, o Partido União Brasil, tem o comando de 3 ministérios: o Desenvolvimento Regional,
o Ministério do Turismo e o Ministério das Comunicações. O que é que o PP, o Partido Progressista, quer do governo federal? Em conversa com o deputado licenciado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que mantém influência na bancada do partido, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, mencionou o desejo de Lula de fazer uma reforma na esplanada. No PP, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, mira o Ministério da Agricultura. E o que é que o MDB quer? O MDB disse publicamente que não almeja mais espaço, porém não se oporia caso o presidente Lula colocasse o partido, por exemplo, em um posto como a articulação política do governo, segundo integrantes do partido. Esse ministério cuida da negociação para liberação das emendas parlamentares. É onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro, os partidos vão atrás. E onde está o dinheiro é onde mira o ministro Flávio Dino, do STF, ele que é o relator dessas emendas parlamentares. Voltando aqui para a página que recarregou, as páginas internas do Estadão, eu volto para destacar uma matéria que tem repercussão aqui no estado do Ceará. A matéria diz: o Facebook foi a empresa que mais ganhou dinheiro nas eleições municipais no ano passado no Brasil. Dados do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mostram que os candidatos pagaram quase 200 milhões de reais ao Facebook, impulsionando as propagandas dele no Facebook. Enquanto na disputa de 2014, o valor que o Facebook ganhou foi próximo a R$2.000. R$2.000 o Facebook ganhou dos candidatos nas eleições aqui no Brasil. E ano passado, 200 milhões de reais foi quanto os candidatos pagaram ao Facebook para impulsionar as suas postagens. Mas vamos ver aqui quem mais gastou com o Facebook. Quem mais gastou com o Facebook na eleição de 2024, em todo o Brasil. Quem mais gastou foi o candidato Guilherme Boulos. Guilherme Boulos foi o candidato do PSOL a prefeito de São Paulo. Ele gastou 8.843.000 com propaganda no Facebook e não ganhou a eleição. O segundo candidato que mais gastou dinheiro com o Facebook foi o candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, que foi eleito. Ele gastou com o Facebook R$5.830.000. E o terceiro candidato que mais gastou dinheiro com o Facebook foi o candidato, na época prefeito de Fortaleza, José Sarto, que foi candidato à reeleição pelo PDT, e ele gastou com o Facebook R$4.930.000 e não foi reeleito. Diz assim o texto desta matéria do Estado de São Paulo. A grande mudança de paradigma ocorreu nas eleições de 2018,
quando o Facebook recebeu 23,2 milhões nas campanhas brasileiras em valores nominais. Desde então, os valores destinados ao Facebook não pararam de crescer, atingindo quase 200 milhões de reais no ano passado. Ainda assim, esse montante representa apenas 3% dos gastos totais que as campanhas eleitorais tiveram em 2024. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o total de gastos no ano passado, nas campanhas, foram 6,6 bilhões de reais investidos. Na última disputa, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, foi quem mais gastou com o Facebook e com o Instagram. Ele destinou 8,8 milhões de reais às redes sociais. Em segundo lugar, em todo o Brasil, depois de Guilherme Boulos, do PSOL, vem Evandro Leitão, do PT, que se elegeu prefeito de Fortaleza, e o Evandro Leitão gastou 5 milhões e 800 mil com o Facebook. E depois, em terceiro lugar, vem o seu concorrente, derrotado, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT. A campanha do José Sarto pagou ao Facebook 4,9 milhões nas plataformas Facebook e Instagram. Diz assim o texto da matéria do Estadão. Eles despejaram 5,8 milhões e 4,9 milhões nas plataformas, respectivamente. Com esta matéria na área de política, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar assistindo à programação da TV da Transparência e dê uma passadinha também no blog do Edson Silva, sobre os bastidores da política do Ceará, da política nacional, matérias sobre gestão pública, sobre o poder judiciário. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade.